Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso canal O Milagre Sou Eu. Hoje nesse lugar lindo, espetacular, porque temos uma edição muito especial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, coloca o sininho de notificação e compartilha o nosso vídeo com o maior número de pessoas possível. E hoje também eu tenho um desafio. Se você gostar desse tipo de programa que nós vamos fazer hoje, você vai deixar o seu comentário, quero mais testemunho, quero mais história de vida da Bispa. E aí logo logo nós faremos um outro programa com uma parte da história da minha vida. Hoje, assim, já pus até o meu lencinho aqui perto, porque vai ter lágrimas rolando. Eu vou contar uma parte do Milagre Sou Eu, porque eu amo tanto esse nome, porque esse foi o nome escolhido para o programa e porque eu repito tanto essa frase. Hoje eu vou falar sobre a minha gestação e a morte da minha terceira filha. É um assunto muito delicado, é um assunto muito difícil. Eu confesso que poucas vezes eu falei sobre esse assunto e acredito que nenhuma vez eu falei nele de uma forma tão completa como eu vou compartilhar com vocês hoje. Antes de iniciar a minha história de milagre, eu quero citar Salmo 37 e versículo 5. A palavra do Senhor diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Desde o início da minha caminhada com Deus, eu vivo esse versículo. Para mim é tudo, é entregar, é confiar, é descansar e é crer que tudo Ele fará na nossa vida e o jeito dele vai ser sempre melhor do que o nosso, porque Ele conhece o amanhã que para nós ainda é desconhecido. A minha primeira filha eu tive com 14 anos, eu casei e tive a minha primeira filha com 14 anos, a Débora, que veio na hora certinha, assim, muito abençoada. Eu tive a segunda, a Jane, com 16 anos. A Jane, ela nasceu iluminando tudo. O nome dela significa luz do dia e realmente ela é luz do dia, da noite. Onde ela chega, ela causa um impacto em todo mundo com tanta alegria que ela tem. E a terceira filha, que foi a da Izzy, eu tinha 18 anos. Então a diferença de anos para cada uma delas foi 2 anos. E todas elas eu tive numa situação muito precária, muito difícil. As duas primeiras era uma situação financeira assim super complicada, muito difícil, por falta até de alimentação. E a terceira, ela ainda veio numa situação mais complicada ainda. Eu já tinha 2 bocas para alimentar, para dar de mamar, e agora veio a terceira. A primeira semana a gente assusta, mas na segunda semana a gente já ama, a gente já sonha, projeta e quer o melhor para essa criança. E aos 2 meses eu fui fazer a minha primeira ultrassom. Em 2 meses da minha gestação eu fui fazer a primeira ultrassom e eu fui sozinha. E assim que o médico começou a examinar, ele parou, ele assustou e ele já me disse, ele falou: Terúmia, o seu bebê, o corpo dele tá bem, tá formando direitinho, mas o coração tem um problema seríssimo. Essa ultrassom simples não vai dar para demonstrar tudo direitinho, então eu vou pedir que você faça uma mais especificada, que vai mostrar detalhadamente. Eu não lembro, gente, essa história tem 21 anos, né? Foi 21 anos atrás, então muitas coisas assim eu não vou lembrar os nomes corretos. Mas eu sei que era uma ultrassom, mesmo sendo 21 anos atrás, era uma ultrassom mais específica. E aí eu fui para o orelhão, liguei para o meu esposo e quando eu falei para ele, ele não entendeu muito, ele falou: não, deve ter visto algo errado, não é assim não. E aí eu já falei para ele, ia me buscar e nós já fomos para uma outra clínica onde o mesmo médico iria fazer essa outra ultrassom. Assim que fez, foi constatado, ela
eu não lembro direitinho, porque eu até joguei os exames fora, guardei por muito tempo, mas depois eu quis me desapegar. Mas era como se tivesse algum problema na válvula do coração dela, algum problema cardíaco seríssimo. E aí foi exames e mais exames e mais exames, e eu tive um problema de anemia muito forte também, onde foi indicado, né, tomar bolsas de sangue, e me mandou para uma especialista neonatal. Quando eu cheguei, ela falou, olha, não tem jeito, não tem como, provavelmente essa gestação sua não vai chegar aos 9 meses, nem próximo disso, porque o bebê não vai suportar, e se nós deixarmos, você vai correr risco de vida. E eu olhei assim para o meu esposo e na hora meu posicionamento foi, vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer. E aí ela falou, já que você decide, né, optar por continuar a gestação, você vai precisar passar por um procedimento medicamentoso. Você não precisa desse remédio, mas o bebê precisa. E aí eu comecei a tomar várias medicações e essas medicações faziam muito mal para mim. Eu lembro que eu ficava muito tonta, com muito mal-estar, muita indisposição. Era uma série de sintomas em que era assim muito difícil, mas eu sempre entregando os caminhos para o Senhor e eu sempre acreditando que era por um propósito maior. Assim, passando para a parte boa, né? As minhas 2 primeiras filhas, eu nunca tive um enxoval direito. Então, era roupinhas usadas, ganhadas. Eu tinha muita vontade de ter aqueles kits de berço, que vem aqueles protetor, que vem o travesseirinho, o edredom, tudo combinando. E das minhas 2 primeiras, eu não tive condição. Então, eu ficava assim, babando, né, nessas coisas, mas elas não tinham quase nada. Era poucas roupas, a maioria usada. Mas, então assim, esse sonho, né, de escolher, de comprar, eu não tive. Na terceira, não foi muito diferente. Eu também não tive condição de escolher, de comprar, de sair, né, babando nessas coisas de criança. Não fiz. Porém, Deus me deu tudo. O kit berço, né, que eu tive vontade nas outras gestações, nessa eu ganhei 3. Olha para vocês verem, se não parecia assim, um sinal de Deus. Então eu ganhei 3 kits de berço, cada um mais lindo que o outro, que era meio que para compensar, né? Um da primeira, um da segunda e o outro agora da terceira. E eu ficava sonhando, uma semana eu vou usar um, na outra semana eu vou usar o outro, depois o outro. Eu ganhei muitas roupas e todas novas. Eu ganhei kit de mamadeira, eu acho que eu tinha 4 kits de mamadeira, kit de bico, bichinhos para o quarto, tudo. Eu ganhei um chá de berço surpresa, a gente vai até postar as fotos para vocês verem. Eu fiquei uma grávida muito linda. Eu tinha 18 anos, né, gente? Não tem como uma gestação de 18 anos ser feia. Então, assim, onde eu chegava, as pessoas todas ficavam encantadas, aquele barrigão enorme, e eu sempre muito sorridente, muito feliz, por mais que a situação era difícil. E também algo engraçado, que as minhas 2 primeiras gestações eu não tive roupa para usar. Então era sempre roupas assim muito apertadas, algumas relaxadas, eram roupas usadas. Então eu passei as 2 primeiras gestações me vestindo muito feia. Tanto é que eu acho que eu tenho 1 ou 2 fotos só das gestações. E dessa terceira, tinha uma irmã na igreja, o nome dela é Flávia. Deixa um beijo aí para Flávia. Flávia é da pastora Rosângela. Ela tinha tido o filho dela e ela era assim, de uma situação melhor, né? Deus tinha abençoado ela. E ela tinha uma coleção de vestidos lindos. E aí, quando ela soube que eu estava grávida, ela me doou esses vestidos que ela vinha com eles guardados. Então, assim, eu tive roupa de gestante muito lindas. Era vestido floridos, vestidos longos, todos plinçados. Era muito lindo. Vou postar fotos para vocês verem. Então, assim, eu me sentia uma gestante muito abençoada. Porém, a cada 10 dias que eu ia no médico, a notícia era cada vez pior.
E eu voltava para a igreja e eu sempre orava e falava, Senhor, me dá um sinal, né? Se essa gestação precisa ser interrompida, se não vai dar certo, se o bebê vai ter problema. E assim, a resposta de Deus era sempre, fica calma, fica tranquila, descansa nas minhas mãos. E Deus sempre estava usando uma pessoa ou outra para dizer, descansa, confia. E eu confiei muito, muito. Houve algumas vezes que pelos exames dava para ver que descobriu que era outra menina e que a bebê estava sofrendo, estava tendo muito desconforto. Então, às vezes eu precisava ser internada para tomar medicação na veia. Outras vezes eu precisava fazer alguns procedimentos que enfiavam uma agulha bem grande, bem fininha, lá no meu cordão umbilical para colocar remédio para bebê, para transferir remédio para ela, para controlar, para acalmar. Então, assim, eram muitos procedimentos. Várias vezes a minha mãe teve que ir lá para casa, cuidar das minhas filhas, cuidar da minha casa, porque eu não conseguia nem levantar. Quando eu saía do hospital, que precisava passar por esses procedimentos medicamentosos fortes, eu saía, mas eu ficava em casa assim uma semana deitada, do quanto era difícil. Mas eu sempre alegre, sempre sorrindo. Todos os cultos eu ia para a igreja quando eu não estava internada. Eu ia para a igreja, eu cantava, eu orava, eu chorava, eu voltava para casa aliviada e sempre acreditando. Assim como Deus disse, vai dar tudo certo. E lá em casa as meninas, todo mundo apaixonada na bebê, a família, os irmãos da igreja. Era assim, foi um momento assim de muito envolvimento, porque todos sabiam do problema de saúde dela, mas nós acreditávamos no milagre. Como o caso dela era bem raro na época, nós conseguimos, assim, tudo Deus foi preparando. Nós conseguimos uma médica que era de São Paulo, ela era recém-chegada aqui em Goiânia e ela era especialista nesse tipo de caso neonatal. Então ela era ali do Hospital Lúcio Rebelo e eu fui lá, fiz uma consulta com ela e ela na hora pegou o caso sem cobrar nada e começou a compartilhar o caso dela com a equipe de São Paulo. Então eles mandavam sugestões de lá, eles tinham aulas e mandavam, né? E tudo ela ia fazendo aqui, os procedimentos, mas a principal opção sempre era, vamos interromper essa gestação. Você tem 2 filhas, você pode morrer com o tratamento que nós estamos fazendo, você pode ficar com sequela, vamos interromper. E assim, eu ficava muito impactada, porque interromper para mim nunca era uma opção. Eu sempre acreditei que Deus é maior do que qualquer doença, maior do que qualquer problema. E teve um médico que estava também participando dessa equipe, que cuidava do caso da minha bebê, e ele falou, gente, independente da situação que a criança está, a melhor UTI é o útero da mãe. Então nós podemos tirar, nisso eu já estava de 7 para 8 meses, ele falou, nós podemos tirar, levar para a melhor UTI, para tudo, mas a melhor UTI continua sendo o útero da mãe. Se a mãe está suportando, se a mãe diz que quer, vamos deixar. E eles não acreditavam que ia chegar aos 9 meses. E eu cheguei aos 9 meses. Eu lembro que 2 dias antes de inteirar os 9 meses, eu dei uma faxina na minha casa. Eu lavei roupa, passei roupa, organizei armário, fiz de tudo, tudo. Sem ser o problema de saúde da bebê, eu estava ótima. E mesmo com os efeitos colaterais da medicação, mas quem me conhece sabe, eu sou muito resistente, eu sempre fui muito perseverante. Então assim, eu deixei tudo arrumadinho antes do dia de ir para o hospital. Foi uma cesárea programada, porque não poderia iniciar o parto normal, porque o bebê não teria força. E eu fui ganhar a bebê lá no mesmo hospital onde eu estava fazendo o acompanhamento. E assim, eles colocaram um aparato enorme, porque eles imaginaram que a neném ia nascer e já ia ter uma parada cardíaca, parada respiratória. Eles imaginaram que já ia nascer e não ia chorar, já ia direto para a incubadora. Então tinha muito aparelhos ao meu lado antes do parto.
Enfim, fizeram o parto cesáreo e a neném já nasceu chorando e chorava muito. E para surpresa de todos, além de chorar, ela não precisou de entubar, não precisou colocar o aparelho de respiração e nasceu com 3 quilos e 850 gramas e com 50 centímetros. Então assim, era o tamanho de uma bebê saudável, né? O peso de uma bebê super saudável, porém com um coração todo complicado e defeituoso. Eu não pude pegar ela no colo, eu lembro só da médica me mostrar. Quando eu olhei, eu falei, nossa, parece muito a Jane. Ela parecia muito, a Jane estava com 2 anos e 4 meses, que é a minha filha do meio, e ela parecia muito, e assim, eu vi rapidamente, eles já tiraram de perto de mim e levaram para a UTI neonatal e me levaram para o quarto. Como o foco era a criança, como o caso era muito assim, especial, era algo novo, né? Eles iam preparar ela para uma cirurgia muito grande. Então, assim, praticamente eles esqueceram de mim. Me colocaram no quarto e eu tive ela em torno de 7 horas da manhã, 8h30, 9 horas eu já estava no quarto. Primeiro eu adormeci, né, devido à anestesia, e eu lembro de acordar umas 17 horas. E aí eu acordei, era um quarto com a porta trancada, eu estava sozinha, muito ensanguentada, com as pernas ainda paralisadas, e assim, eu entrei em desespero, porque nem sabia direito onde eu estava sozinha, e eu comecei a tentar cantar. Eu sempre fui de cantar só os pedaços das músicas. Eu sei elas inteiras quando os cantores estão cantando. Porém, quando é necessário, quando eu estou assim num momento de urgência, eu só sei cantar os pedacinhos. E eu lembro de cantarolar vários pedacinhos de música, esperando que alguém fosse ali me ajudar. E passaram, né, 18, 19, 20 horas e era muito sangue. Eu sentia como se eu tivesse mergulhada em sangue. E as necessidades fisiológicas também começaram a vir, e eu lembro de ter urinado em cima daquela cama, então já era urina misturada com sangue. Ficou à noite, o quarto muito escuro, e eu não conseguia levantar para pedir ajuda. E muita fome também, porque eu estava sem comer desde o dia anterior, onde eu estava me preparando para a cesárea. Então assim, eu tinha muita fome, eu tinha muito frio, porque eu estava toda molhada, era muito sangue, era xixi, e assim, o pânico, né, de não saber o que está acontecendo. Eu não sabia se a criança tinha falecido, eu não sabia se ela estava bem, eu não tinha ninguém para me ajudar, e foi passando os horários, foi passando. Eu lembro que era em torno de umas 22 horas, eu já não estava aguentando mais aquele escuro, eu já tinha cantarolado todos os pedaços de hino que eu sabia, e eu comecei a chorar muito, e pedir para Deus socorro, socorro, manda alguém para me ajudar. E eu ouvia o pessoal do quarto ao lado do meu, que a mulher tinha ganhado neném e estava a família toda com ela. E eu tirei aquele suporte do soro, e eu consegui pegar ele, mudar o lado dele da cama, e eu começava a jogar ele na parede para ver se as pessoas do outro quarto ouviam o meu pedido de socorro. Então assim, eu batia o máximo de força que eu podia e pedindo socorro, né, com o toque daquele objeto na parede, batendo com muita força. Depois de uns 40 minutos, eu até ouvi eles chamando as enfermeiras, falando, olha, a pessoa ao lado está pedindo socorro, está batendo na parede. Mas isso ainda demorou em torno de uns 40 minutos para uma enfermeira ir lá ver o que estava acontecendo comigo. E eu falei, eu estou com muita fome. E ela falou, já passou o horário da janta. Então nós não temos mais janta, já passou o horário do lanche, da noite, não tem comida, você vai ter que esperar para amanhã. E eu falei, tá bom, mas eu preciso tomar um banho. Aí ela falou, não, eu não sou preparada para dar banho em você. Amanhã, quando os seus familiares vier, eles te banham. E eu falei, moça, me dá pelo menos uma água e acende a luz, porque tá muito difícil ficar nessa escuridão. E aí ela acendeu a luz, ela me deu uma garrafa com água, e eu perguntei notícia da minha filha, e ela falou, não, eu não sou dessa área, eu não sei como que ela está. E enfim, eu passei o resto da noite suja, sem comer, apenas com a luz acesa
e tomando um pouco de água, porque era uma garrafa e eu precisava dividir para a noite toda. Enfim, não dormi à noite, né? Era impossível dormir naquela situação. No outro dia cedo, uma enfermeira muito boazinha foi lá, me ajudou a banhar, arrumou a cama e eu fiquei. Às 16 horas era o horário da visita. Aí o meu esposo chegou e me levou para ver a bebê. Eu cheguei na UTI, ela era perfeita, perfeita, linda, nasceu no tempo certo. E tudo para mim alimentava milagre, porque assim, Deus tinha me dado roupas para vestir durante a gestação, Deus tinha me dado centenas de roupas novinhas para ela, Deus tinha me dado 3 kit berço, Deus fez com que ela nascesse com tamanho ideal, com peso ideal, perfeita. Na época eles suspeitavam de várias síndromes, de outros problemas também. Esperava que ela já nascesse e morresse, ou nascesse e precisasse ser entubada. Já era o outro dia e ela não precisou ser entubada. Então tudo eu falava, é milagre, é milagre, é milagre. Na época as irmãs da igreja estavam fazendo as lembrancinhas para quando eu voltasse para casa. E elas perguntaram, Terúmia, como que vai ser o nome? Eu falei, vai chamar Glória. Porque eu quero que todas as vezes que as pessoas falarem o nome dela, que venha glorificar o nome de Deus. Eu quero que ela chame Glória. E aquilo ali para mim, eu imaginava, eu sonhava, né, contando muitos testemunhos, eu sonhava contando toda essa história. Durante a gestação eu passei muitos momentos difíceis, não foi fácil, inclusive na alimentação, porque eu tinha 2 crianças para alimentar. Eu lembro de certa vez que as meninas choraram pedindo leite, e não tinha leite, não tinha bolacha, não tinha um iogurte, não tinha nada. E eu lembro de sair caçando as moedinhas e ir num bar perto de casa, assim, eram uns 800 metros de casa, e eu fui com aquele barrigão, muito fraca, e levando as 2, falei, vamos comprar leite. Chegou lá, eu queria um saquinho de leite, não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente comprava um saquinho de leite, ele era bem mais barato. E aí quando o homem foi contar as moedas, faltava 5 centavos. E ele falou, dona, você não pode levar o leite porque está faltando 5 centavos. E eu quase pedi, pelo amor de Deus, me dá esse leite. Depois eu te dou esses 5 centavos, esses 5 centavos não vai te fazer falta. E ele falou, não, está faltando 5 centavos. E eu voltei para casa com as meninas, assim, chorando e falando, Senhor, me ajuda a achar uma moedinha de 5 centavos. Eu preciso tanto voltar e comprar esse leite. E eu olhava para o chão, eu olhava para os buraquinhos no chão, tentando achar 5 centavos, que talvez hoje seria 50 centavos, não sei. Mas assim, aquele dia, aqueles 5 centavos era tão importante e eu não achei ele. Eu voltei para casa sem o leite, sem os 5 centavos, e eu lembro de pegar uma vasilha com água e orar nela e pedir para o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor tem operado um milagre dentro do meu útero. O Senhor tem sustentado uma criança doente com problema seríssimo no coração. O que é para o Senhor colocar sabor nessa água e fazer com que as minhas filhas tomem essa água e seja fortalecida e ainda receba o melhor leite, um leite que mana do céu. Sei que eu fiz uma oração muito sincera para Deus e coloquei a água nos copos, aqueles copos de biquinho, e falei, né, o copo era escuro, não dava para elas ver que era uma água, e eu falei, toma que esse aqui é um leite especial, vocês vão amar. E eu lembro delas tomarem assim o copo bem cheio, e que leite gostoso, e brincando, e tomava, e brincava, e elas não perceberam que era água. Então assim, tudo na minha vida sinalizava a presença de Deus. Tudo na minha vida sinalizava Deus respondendo as minhas orações. Eram momentos terríveis, mas que no final tinha um testemunho de milagre, tinha uma história de reviravolta, de conquista. E então assim, para mim, ia dar tudo certo. E naquela UTI neonatal, eu não podia encostar nela, né? Ela estava numa caixinha de vidro e eu podia só ver ela, ficar olhando por uns 10 minutos. E os únicos que entraram foi eu, o meu esposo e meu pai. Logo eu voltei para o quarto e eles não puderam ficar comigo, eu não pude ter companhia. E foi mais uma outra noite muito longa, muito triste. No outro dia, de manhã, eles me colocaram numa enfermaria, junto com várias mães.
E todas essas mães com bebês, amamentando esses bebês, toda hora, era um quarto bem grande, então toda hora chegava uma mãe que acabou de ter filho e eles levavam os filhos para essas mães e eu ficava lá no meu cantinho segurando o choro. E aí todo mundo quer saber o que está acontecendo com você, porque todas as mães tinham um bebê e eu não. E eu falava para elas, o bebê tá na UTI, o bebê teve um probleminha, mas tá tudo bem. E eu com a mala de roupa e esperando ela voltar pro quarto, eu com a mama toda cheia de leite, vazando leite. Eu sempre fui muito boa para produzir leite e eu não tinha um bebê para alimentar. E eu vi aquelas mulheres, as pessoas chegando e trazendo muita comida para elas, muita coisa gostosa, e eu também não tinha, não podia entrar nada para mim. O local era muito longe de onde eu morava, então assim, não tinha como ninguém levar alimento para mim e eu também não tinha condição de comprar. Então foi mais um dia sofrido, onde eu passei necessidades, passei fome, passei sede e ainda fiquei assistindo todas aquelas mulheres muito felizes e eu estava feliz por elas, porque que bom que era uma pessoa a menos sofrendo como eu, que bom que era um bebê a menos na UTI, então eu ficava muito feliz por elas, mas eu sentia a minha dor, de forma silenciosa, mas eu sentia. E aí eu lembro muito bem de uma mulher que tinha acabado de fazer a cesariana, voltar para o quarto, e ela falou assim, nossa, isso já tinha passado em torno de uns 5 dias. E aí ela falou assim, nossa, eu passei perto de uma sala de cirurgia e eles estavam operando uma bebê desse tamanhozinho, que dó que eu fiquei. E aí eu entrei em desespero, porque eu sabia que era minha filha, ela estava naquele centro cirúrgico. E a cirurgia dela demorou 12 horas. Veio especialista de São Paulo, tinha especialista que já cuidava dela aqui em Goiânia, que também era de uma equipe de São Paulo, então eles prepararam tudo para fazer essa cirurgia, ia fazer um transplante também das válvulas do coração, enfim, era uma cirurgia muito bem elaborada, preparada, e como ela era saudável, tudo tinha para dar certo. E aí eu fiquei assim muito chocada dela falar, comentando com as outras, fiquei calada. Nesse mesmo dia eu voltei para casa, ligamos à noite, estava tudo bem, tinha sido 12 horas de cirurgia numa bebê recém-nascida, com 5 dias de nascido, mas ela corria tudo bem. Aí eu orei muito, dormi e no outro dia eu acordei cedo, assim, apavorada. Eu quero ir lá ver minha filha, eu quero lá ver como que ela tá, eu quero ver que tamanho que é esse corte. Assim, tudo que uma mãe desesperada pode pensar, eu tava pensando e tudo que eu queria era ver ela. E aí nessa manhã, enquanto a minha mãe estava arrumando as meninas pra gente ir pro hospital, eu liguei lá. E aí eu falei o nome dela, perguntei, o meu pai não deixou eu pôr o nome dela de Glória. Ele falou, não, a minha netinha vai sofrer muito bullying na escola, o povo vai ficar falando glória a Deus, aleluia, escolhe outro nome. E aí eu sempre gostei de número com D, né? Já tinha a Débora, a Jane, aí eu coloquei Daíse, para ficar tudo assim no mesmo estilo. E aí eu falava para as meninas, a gente vai ver a Daizinha, e elas amavam a Daizinha, mesmo sem conhecer, e todo mundo fazendo festa para esperar a Daizinha. E aí eu liguei e aí perguntei por ela e a pessoa que atendeu falou, não tem essa paciente aqui. Aí eu falei o dia, a hora do nascimento, falei, tá sim, ontem eu deixei ela aí e como que ela desapareceu? E ele falou, não tem aqui. Eu falei, por favor, procura, pergunta para alguém, falei o nome da médica dela. E aí passou uns 2 minutos, ele voltou, falou, oi, a senhora ainda tá aí? Eu falei, tô. Isso com 18 anos, gente. E aí ele simplesmente pegou o telefone e falou, ela morreu. E sabe quando você paralisa? Parece que seu mundo cai. Foram 9 meses de esperança. Foi 9 meses de oração, foi 9 meses cantando, foi 9 meses de milagre. Gente, vocês não têm noção. Foi 9 meses, Deus trabalhando o tempo todo. E aí eu simplesmente fiquei paralisada. Falei, o que aconteceu? E ele muito frio, falou, ela morreu essa madrugada. É por isso que o nome dela não está na lista para receber visita, porque ela está morta. E aí eu já desmaiei. Eu lembro só de ouvir ela tá morta e eu apaguei. E aí eu acordei depois, minha mãe, as meninas vieram, meu esposo,
sacudindo, perguntando o que tinha acontecido. Aí meu esposo pegou o telefone e eles falaram para ele, né, que a cirurgia tinha sido ótima, mas como foi muito tempo de cirurgia, ela tinha enfraquecido e na mesma noite ela tinha partido. E eu lembro de estar no chão quando eu acordei e eu olhava assim para o teto e falava, eu tinha que ter orado mais. A culpa é minha, eu tinha que ter jejuado mais, eu tinha que ter clamado mais. E eu ficava olhando para o teto e falando, meu Deus, o que aconteceu de errado? O que eu fiz de errado? E a minha sensação era sempre, eu tinha que ter feito mais alguma coisa. Eu sempre falo com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu oriento, que eu aconselho, que tem alguém adoecido, que tem alguém com problema sério. Eu sempre falo, gente, faça de tudo, de tudo. Arrependa por ter feito demais, mas nunca arrependa por ter deixado de fazer. Ore o máximo possível, busque a Deus, busque por um milagre, fala tudo que você ama, fala tudo que você sente para essa pessoa, para se um dia você receber esse tipo de notícia, você não tem essa sensação. E a minha mãe falava, Terumi, você orou tanto, 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 você fez tudo certinho, você aceitou todos os tratamentos necessários para ela ficar bem, você sacrificou para que ela vivesse. E eu chorava e falava, não foi o bastante, não foi o bastante. Enfim, meu esposo saiu para ir para o hospital para resolver e eu falei para ele, bem, vai lá, faz o que você achar melhor. E eu, mas a minha mãe e as meninas, meu pai, nós vamos ficar aqui e arrumar para te esperar. Isso era em torno de umas 8 horas da manhã e ele saiu com um irmão lá da igreja, que também era amigo, foi um bom companheiro nessa época, e ele não voltou. E ninguém atendia o telefone. E foi um dia enorme, enorme, que cada minuto parecia 1 hora e o meu esposo simplesmente desapareceu. E passou e deu meio-dia nada, deu às 15 horas nada, deu 17 horas nada. Ele chegou em casa em torno de umas 19 horas. Chegou agitado, muito triste e nós o dia todo arrumados esperando ele. E eu falei, benzinho, vamos pro velório, cadê ela, cadê minha filha? E ele olhou pra mim e falou, eu já enterrei. E eu falei, o quê? E ele falou, eu já enterrei. E aí eu desmaiei novamente, porque assim, eu tinha visto ela tão pouco, foram pouquíssimas vezes que eu vi ela e eu não pude nem encostar nela, eu não peguei nela quando ela nasceu. E eu queria muito, muito ter ido no velório, ter pegado nela, ter chorado em cima dela, ter despedido dela. E assim, eu confesso para vocês que eu nunca conversei esse assunto com ele, eu nunca consegui. Na hora ele foi pro quarto e ficou silencioso, porque o homem, eles têm, né, uma forma silenciosa de vivenciar a dor deles. E eu sempre fui de preferir sofrer do que ver o outro sofrer. Na época meu pai estava adoecido, então ele não podia ficar triste. A minha mãe, muito guerreira, muito forte, mas cuidando das meninas, então assim, eu não queria ver ela triste, revoltada, com raiva. As meninas ficavam o tempo todo, mamãe, que hora que nós vamos ver a neném? Mamãe, que horas que nós vamos? A senhora falou que a gente ia despedir da neném. E eu não podia chorar, porque senão elas choravam também. E eu não podia pressionar, sei lá, falar o assunto com meu esposo, o quanto eu tinha ficado triste, porque senão ele ficava mais triste ainda. Então eu olhei para todo mundo e falei, gente, ele fez o que ele achou que era melhor. Talvez tenha sido melhor, e a minha mãe muito triste, porque a minha mãe não chegou a ver ela. Meu pai viu, mas a minha mãe não viu. Eu falei, mãe, vamos deixar isso para lá, já acabou, já está enterrado. E aí eu tentava ser forte, mas eu sempre fui de muita oração. E quando eu vou orar, eu gosto de ficar em secreto, então todo mundo sempre soube disso. E quando eu entrava, tinha um quarto de visita, eu sempre entrava para esse quarto com a desculpa de orar. E aí era nesses momentos que eu podia chorar. E eu chorava muito, eu chorava muito,
muito. Sabe por quê? Quando você perde um filho, ainda dentro do seu ventre, ou quando você perde um recém-nascido, as pessoas vão te visitar e sabe o que elas falam? Elas falam assim, ainda bem que foi logo, assim você não sofre. Ainda bem que não viveu muito tempo, assim você não sofre. E eu ficava pensando assim, gente, eu daria tudo para ter ela 1 ano comigo. Eu daria tudo para ter ela 10 anos comigo. Eu não respondia, mas eu ficava pensando, como é que alguém olha para uma mãe que acabou de perder uma filha e fala, ainda bem que foi agora, ainda bem que ela estava pequenininha, ainda bem que você não tinha visto ela andar, ela falar, como assim? E eu sempre sofri calada, mas eu ficava indignada. Algumas pessoas falavam assim, ainda bem que você já tem 2, essas 2 vai te fazer esquecer logo. Só quem perdeu um filho sabe que um filho nunca vai substituir o outro. Gente, eu estou falando de uma história de 20 anos atrás. E todas as vezes que eu lembro dessa história, eu choro, como tivesse acontecido semana passada. As minhas filhas cresceram, as minhas filhas casaram, hoje eu tenho neto, hoje eu vivo uma nova fase, mas eu ainda choro a saudade de um ser que eu amei tanto, tanto, e não pude pegar no colo, não pude despedir. E quando eu chorava, eu ficava imaginando esse velório. A família do meu esposo foi, alguns irmãos da igreja foram, e às vezes eles falavam, nossa, ela era tão linda. Eu tinha escolhido a roupa para ele levar e vestir nela para o sepultamento. E eu ficava imaginando ela naquela roupinha. Eu ficava imaginando eu chorando ao lado dela. Eu ficava imaginando as pessoas olhando e falando, cadê a mãe? Essa criança não tem mãe. E eu ficava imaginando tantas coisas. Eu ficava imaginando andando e segurando aquele caixãozinho branco. Eu ficava imaginando sentada ao lado daquela cova e vendo as pessoas jogarem terra em cima. Esses eram os meus sonhos, esses eram os meus desejos. Eu queria só ter voltado atrás, eu queria voltar à minha gestação para me ter cantado mais com a minha barriga, para me ter falado mais coisas para minha barriga, para que ela simplesmente soubesse que tinha uma mãe que amava, que tinha as irmãs, o pai, a família, os avós, que ela era muito esperada, que ela era muito amada. Eu só sabia arrepender, arrepender e arrepender. E eu chorei muito, mas eu nunca deixei, quem me conhece sabe, eu nunca deixei as minhas dificuldades me atrapalhar de servir a Deus de uma forma verdadeira, de uma forma genuína e o meu melhor. Eu lembro que com 5 dias que ela tinha falecido, teve um casamento na nossa igreja. E eu lembro até de ter pego uma roupa emprestada com a minha irmã, porque eu não tinha nem roupa para usar. A minha irmã, ela me emprestou um tamanco preto que eu amei, depois ela até me deu esse tamanco. E eu fui para esse casamento como se nada tivesse acontecido. Os meus peitos cheios de leite. Eu lembro que a noiva demorou muito, para minha alegria, né? Queria que fosse algo rápido e a noiva atrasou umas 2 horas. E eu tinha que ir ao banheiro, tirar o leite para não sujar a roupa. Eu tinha que ir para o banheiro chorar, porque eu via tantas pessoas sorrindo e a minha dor não importava, era uma dor invisível. Eu via tantas pessoas comemorando e eu ficava feliz por elas. Eu sempre pensei, é um a menos, com tristeza igual eu estou. E como as pessoas não tinham visto a minha filha, como as pessoas não tinham convivido com ela, parece que não tinha tanta importância. Então as pessoas estavam felizes, a vida delas estavam correndo normalmente, assim como deveria ser. Mas para mim não estava legal, não estava bom. E as pessoas não conseguiam olhar para mim e ver o quão grande era a minha dor. Eu lembro que todo mundo estava esperando a noiva. Todo mundo ficava encantado com as daminhas, com a decoração da igreja. Mas ninguém olhava para mim e me dava um abraço. Ninguém me olhava e falava, eu imagino o que você está passando. Porque às vezes, pessoal, quando a gente vive uma dor tão grande, você não quer conselho, porque conselho não vai adiantar. Você não quer orientação, porque não vai resolver, não vai trazer de volta. Às vezes você só quer um abraço.
Às vezes você só quer uma pessoa que olha para você e fala, eu imagino quanto você esteja sofrendo. Eu vou sofrer um pouquinho com você. Fala comigo. Eu queria tanto falar sobre ela, mas ninguém queria ouvir. Eu queria tanto falar sobre a minha história, a minha dor. E a vida das pessoas estava normal e ninguém queria me ouvir. Eu às vezes até tocava no nome dela. E as pessoas falavam, deixa pra lá. Pra que ficar remoendo essa dor? Você tem que olhar pra frente. Olha pro futuro, isso é passado. E eu ficava, como é que é passado? É até uma dica que eu deixo para vocês que estão me assistindo. Se vocês conhecem alguém que perdeu um ente querido e você quer fazer algo bom na sua vida, vai lá, senta com essa pessoa, conversa com ela, pergunta para ela se ainda dói e para ouvir. Tem 20 anos. E até hoje eu espero pessoas que sentam do meu lado e me perguntam como é que ela era? Como é que foi para você? Como é que foi ouvir que ela tinha morrido? Como é que foi saber que ela foi enterrada e você não despediu? Até hoje eu tenho vontade de falar sobre ela, mas ninguém nem lembra. A vida passou, continuou, ninguém nem lembra. E quando lembram também não querem saber disso. As pessoas não querem sofrer a dor do outro, já sofrem por tantas coisas. Mas se um dia você quiser fazer algo bom na sua vida, se um dia você quiser se doar, senta perto de alguém que está sofrendo, senta perto de alguém que está passando por problemas difíceis e chore com essa pessoa. E ofereça o seu ouvido para essa pessoa. Interessa pela dor dela, interessa pela história que ela tem para contar. E você já vai estar ajudando bastante. Enfim, né? Fizemos o casamento, tem fotos lindas. Voltei para minha casa, para minha dor, para minha realidade. E depois de uns 15 dias, chorando escondido, né, falando que estava tudo bem para o meu pai não adoecer mais, para minha mãe não sofrer, para as minhas filhas não sofrer. Eu falava para as minhas filhas, né, que ela estava morando no céu. Então todos os dias à tarde a gente olhava para o céu e falava, nossa, será que ela está atrás daquela nuvem? Será que ela está atrás daquela? E a Jane, minha filha do meio, ela era muito apegada na neném. E aí ela conversava com o céu, ela conversava com as nuvens, ela conversava com as estrelas, porque a irmãzinha dela morava lá. Então para ela lá era um outro mundo, mas que era paralelo com o dela. E excelente, né? Isso. E aí depois de uns 15 dias eu entrei para dentro do quarto e chorando muito, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não entendo por que o Senhor permitiu, eu ainda não entendo por que o Senhor me deu tudo se eu não iria usar. Por que tantas roupas se eu não ia ter um bebê para vestir? Por que 3 kits berço se eu não tinha um bebê para colocar no berço? E eu sempre orei crendo que o Espírito de Deus está do meu lado. Então eu nunca orei como se a minha oração não passasse do teto ou como se o céu estivesse longe demais. Eu sempre acreditei que o céu vem até nós quando nós oramos. Nós não podemos ir ao céu porque nós somos muito impuros, né? E nós ainda não fomos transformados, santificados o suficiente para ir para o céu. Mas eu creio que o céu vem até nós. E nesse dia eu estava orando com a boca no pó, como nós cristãos falamos, né? Quando você está agachado com a boca no chão, e eu orava e chorava e falava para Deus, está doendo demais. Eu nunca mais vou ter coragem de testemunhar, eu nunca mais vou ter coragem de dizer que o Senhor opera milagres, porque não aconteceu comigo. Mas eu não falava com arrogância, eu não falava cobrando de Deus alguma coisa, até porque eu vivo milagres a minha vida inteira. Eu nasci vivendo milagre, eu cresci vivendo milagre, toda a minha vida é milagre, eu vejo milagre em todas as coisas, então eu não cobrava. Eu só achava que daquele dia em diante, eu não tinha sido uma pessoa merecedora de mais um milagre. Eu não me sentia uma pessoa boa para olhar para uma igreja, para olhar para as pessoas e dizer, ora, porque quando a gente ora, Deus responde. Ora, porque quando a gente ora, Deus faz o que a gente está pedindo. Eu não me sentia preparada para isso, porque eu tinha orado 9 meses, eu tinha feito centenas de campanhas, eu tinha subido ao monte, eu tinha recebido muitas profecias de que Deus ia operar o milagre.
E eu ainda não entendia que milagre era esse. E eu lembro que eu orei muito, chorei muito, e eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que eu não recebi o milagre que eu queria, mas agora eu preciso de um milagre que é do socorro. E eu sempre repeti muito aquele versículo que fala, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu lembro de ficar chorando e repetindo, o Senhor é o meu socorro bem presente nessa angústia, o Senhor é o meu socorro. E eu senti como se tivesse, eu estava agachada ainda, e eu senti como se viesse caindo sobre mim um cobertorzinho, aqueles de pelinho. Hoje, antigamente quase não tinha, mas hoje tem muito, né? Essas cobertas que você passa a mão e parece um pelinho, ela é bem aconchegante, ela é pesada, mas ao mesmo tempo é como se ela te acolhe. E eu senti como se tivesse caído na minha cabeça, até os meus pés, essa coberta bem fofinha. E aí eu senti aquecida. E aí, ao mesmo tempo, eu senti como umas mãos fortes fossem colocando essa coberta por embaixo de mim e me aconchegou e me colocou num colo bem macio. Eu não sentia mais o chão frio, eu não sentia mais aquela dor que eu vinha sentindo, né, desde o nascimento dela. Eu não sentia o vazio e eu não senti vontade de chorar. Foi como se tudo tivesse passado, eu não tinha fome, eu não tinha sede, eu não tinha lembranças ruins, eu não tinha dor física e nem na alma. E eu senti naquele colo, era um colo de amor tão grande que eu estava numa outra realidade. E eu lembro só de fechar os olhos, respirar fundo e pronto, e acabou. E eu fiquei aquecida. Foi momentos assim, muito bom. Sabe quando você não morre, mas parece que morreu? Sabe como o seu corpo está em algum lugar, mas ao mesmo tempo parece que não está? E isso passou em torno de umas 3 horas. E a minha mãe acordou, era à noite, minha mãe acordou preocupada, me caçou na casa, no terreiro, não me achou. E aí ela viu a porta do quarto fechada e ela foi lá e bateu. Como eu não respondi, ela abriu. E aí ela me viu toda encolhidinha, como se eu estivesse num ventre, igual a posição fetal. E aí ela começou a me balançar, apavorada, Terúmia, você tá bem, você tá bem, você tá bem? E eu abri os olhos e falei, mãe, não me acorda, eu não quero voltar, não me acorda. E eu fechava os olhos para tentar voltar para aquela posição que eu estava tão aquecida e tão amada. E ela falou, tem muito tempo que você tá nesse chão frio, você vai passar mal, você vai adoecer. E eu estava recém-operada. E aí ela me levantou, me levou para a cama, eu dormi novamente e no outro dia eu acordei sem sentir nada. E no outro dia, quando eu acordei, eu lembro que parece que não era eu mais. Parece que eu era outra pessoa. O Espírito de Deus, naquele momento que Ele me cobriu, que Ele me acolheu, e eu adormeci nos braços dele, eu senti que ele tirou de mim toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, todo o desespero. E eu não precisava mais ter uma dor invisível que ninguém via. Eu não precisava mais chorar escondido, porque as pessoas não podiam saber que eu estava mal. Agora realmente eu não estava mal, eu estava bem. E depois desse dia, eu conheci Deus de uma forma diferente. Eu conheci o amor de Deus de uma forma diferente. Porque até então, eu acredito que seja talvez o pensamento de muitos, Deus, Ele é bom só quando Ele dá aquilo que a gente quer. Deus, Ele é bom na visão carnal, no pensamento humano, só quando as respostas são boas. Só quando a ligação que você recebe são de notícias excelentes. A gente tem um mau hábito de achar que Deus não é bom no desemprego, que Deus não é bom na enfermidade, que Deus não é bom porque alguém morreu, que Deus não é bom porque aquilo que nós desejávamos não aconteceu. E depois desse dia que eu fui acolhida, que eu fui abraçada, que eu fui acalentada, eu aprendi a amar Deus de uma forma diferente. Quem me conhece sabe, eu sempre tenho histórias e mais histórias e mais histórias para contar. E a maioria delas são de dificuldades, são de problemas, mas que em tudo Deus me faz mais que vencedora. E dessa vez eu achava que não.
E depois daquele dia que eu acordei, eu entendi que o amor de Deus, ele era maior do que aquela dor, era maior do que aquela perda. E eu também entendi que Deus permitiu eu gerar por 9 meses, Deus permitiu que ela nascesse bem, Deus permitiu que ela fizesse a cirurgia, Deus permitiu que eu tivesse tudo que eu desejei nas outras gestações e não tinha conseguido. E ainda assim Ele levou para Ele, porque Ele me mostrou que Ele pode. Ele poderia ter dado tudo na primeira, poderia ter dado tudo na segunda, mas não deu, porque Ele estava me preparando para uma obra maior. E aquele dia eu tive essa consciência de que tudo mais não importava. Eu só queria continuar a minha vida alegre, como eu sempre fui, feliz, grata. As coisas que eu entendia, ótimo. As coisas que eu não entendia, eu deixei nas mãos de Deus e falei, se um dia o Senhor quiser me explicar, o Senhor explica. Se o Senhor não quiser me explicar, um dia eu vou para o céu e aí eu vou correr atrás do Senhor até o Senhor me explicar direitinho. E o tempo passou, né? As coisas foram acontecendo, foram se encaixando e depois eu virei psicóloga e a minha especialização é trabalhar com traumas, é trabalhar com ressignificação. E a maior quantidade de pacientes que eu tenho hoje são de pessoas que choram, de pessoas que sofrem, de pessoas que desejam se matar, tirar a sua vida, pessoas que não vê mais significado, pessoas que sentem dores incuráveis. E eu posso dizer para essas pessoas, eu imagino como é a sua dor. Eu posso abraçar inúmeras mães como eu já abracei e dizer para elas, eu entendo a sua dor. Conta para mim como é que está sendo. E parece que assim, no mundo espiritual, eu fui especializada, né? nessa parte de consolar as pessoas e na minha profissão também. E depois desse dia, Deus me deu uma autoridade tão grande que as pessoas que morriam, conhecidos nossos, eu ia com a mãe ou com o pai reconhecer o corpo. Muitas vezes eu estava no local de visita quando a pessoa falecia e eu era a primeira pessoa a entrar com os familiares, já orientando, já aconselhando. Outras pessoas, a família perguntava, posso deixar o seu telefone como recado no hospital? E na hora de receber a notícia de morte, de falecimento, quem recebia era eu. E eu fazia questão de ir na porta da família dar o recado, eu não ligava. Todas as vezes que eu passei por essas situações, eu ia lá, porque eu queria dar aquela notícia com um abraço, eu não queria que eles recebessem da forma que eu recebi. E hoje eu entendo, eu queria aquela gestação, e Deus me deu. Talvez ela não tivesse ido até o 9º mês, mas ela foi, porque naquele momento eu lembro que eu pedia pela gestação e Deus deu. Eu acredito que eu iria pedir, né, pela cirurgia depois que ela nasceu, eu ia pedir por cada dia de vida depois, só que não eram os planos do Senhor. Os planos do Senhor era me capacitar para uma obra muito maior que eu pudesse imaginar. Então hoje eu posso dizer para vocês, ainda dói, mas eu consegui dar um significado para essa dor. E eu repito muito isso para as pessoas. Hoje eu sinto a dor da saudade. E a dor da saudade é o amor que fica. Nós não sentimos saudade por todas as pessoas que partem. Afinal, nós não amamos todas as pessoas. Então, muitas pessoas partem, nós nem conhecemos elas. Outras, nós não temos nenhum tipo de relacionamento, de intimidade. Então, as pessoas estão partindo o tempo todo e nós não sentimos. Quando alguém da nossa família, quando alguém próximo, quando alguém que nós amamos, importamos, parte, nós sofremos a vida toda. E esse sofrimento é bom, porque o dia que nós pararmos de sofrer, quer dizer que nós paramos de amar essa pessoa. Quer dizer que ela foi embora por completo. Porque ficam nas nossas lembranças o que nós vivemos. Eu vivi 9 meses com essa bebê. E eu tenho lembrança quando ela mexia, os médicos falavam que ela não tinha força para mexer e ela mexia, de quando eu cantava, de quando as meninas adulavam ela na minha barriga. Eu tenho a lembrança de ver ela quando ela nasceu, de ver ela dentro daquela UTI. Então essa lembrança ficou. O dia que eu esquecer,
a dor passa, mas eu não quero que essa dor passe. Então é uma dor gostosa de sentir, porque hoje eu interpretei essa dor. Eu lembro que quando nós mudamos de casa e a minha filha do meio, ela chegou na casa em que nós iríamos começar a morar, a primeira coisa que ela fez foi: mamãe, vamos lá fora. Eu falei: por que, minha filha? Aí ela falou: mamãe, é porque eu quero ver se a minha irmãzinha mudou para o céu dessa casa. Porque ela não pode ficar morando naquele outro céu, porque nós não estamos lá. Então vamos lá fora para mim ver se ela mudou também? E aí eu fui lá para fora e ela olhou para o céu e ela conversou. Ela falou assim: mamãe, ela mudou para o céu dessa casa. E é a casa onde a gente mora, onde eu moro até hoje, né? E aí eu fico lembrando dela olhando para o céu e dizendo: mamãe, ela mudou para cá. Então assim, ela está nos nossos corações, ela vive no meu coração. Ela nasceu na mesma semana que a Jane fazia aniversário. Então assim, todas as vezes que eu comemoro o aniversário da Jane, eu lembro do dela. Hoje ela estaria completando 5 anos, hoje ela estaria completando 10 anos, hoje ela estaria completando 18 anos. Eu lembro que quando era para ela completar 15 anos, no dia que ela nasceu, nós estávamos uma correria para o casamento da Débora. E no dia que ela faleceu, foi um dia antes do casamento da Débora. E assim, estava todo mundo muito festivo lá em casa, né? Uma amiga da Débora foi, mas o noivo dela lá para casa ficou até de madrugada, terminando de organizar algumas lembrancinhas. E o meu coração chorando por dentro e eu falando: Senhor, essa semana era para eu ter completado, né? Ter feito a festa dela de 15 anos. E o Espírito Santo falou comigo: você não fez a festa dela de 15 anos, mas você está casando a sua outra filha. Não é o bastante? Não está bom para você? E aí eu passei a glorificar a Deus. Todas as datas de aniversário de vida, todas as datas de morte, porque eu entendi que a vontade de Deus é sempre a melhor. Talvez ela poderia ter vivido como eu queria, mas poderia estar sofrendo, poderia ter feito várias cirurgias, poderia ter uma vida toda comprometida, com dores, com dificuldades, mas não, ela está no céu e é para lá que eu vou um dia. Então um dia eu vou encontrar ela. Eu lembro que quando meu pai foi morrer, meu pai sempre foi apaixonado nela. Às vezes, a última vez, meu pai orava muito para ela viver. Meu pai era um homem de muita oração. E a última vez que ele foi lá na UTI ver ela, não sei se de uma forma aleatória, se ela teve um espasmo, alguma coisa, mas ela fez uma carinha de choro para ele. E ele voltou nesse dia e falou: eu não vou orar mais para ela viver, porque ela me deu um recado. Ela fez uma carinha de choro e isso quer dizer que ela está sofrendo. E aí meu pai parou de orar e foi bem quando ela faleceu. E eu lembro que os últimos momentos que meu pai teve de consciência, antes dele entrar em coma e partir, ele olhou para mim e falou: Terúmia, não preocupa, cuida da sua mãe, que eu tô indo para o céu e vou encontrar a Daizinha lá. Então assim, tinha passado, eu acho que uns 13 anos, não, tinha passado uns 15 anos, mas uns 13 anos. E ele ainda lembrava dela, a ponto de, antes de morrer, ele falar: cuida da sua mãe, porque eu tô indo para o céu encontrar a Daizinha. Então assim, a gente sempre vai lembrar. Mas hoje eu posso dizer, Deus me preparou para uma grande obra. Hoje eu sou especialista em chorar com os que choram, em sorrir com os que sorrir, em dar um ombro para as pessoas se sentir acolhidas, em abraçar os necessitados. Essa dor não me fez mais fraca, essa dor me fez mais forte. Essa dor não diminuiu a minha fé. Essa dor fez com que eu conhecesse um Deus muito maior do que eu conhecia. Essa dor me fez entender qual é o verdadeiro milagre. O milagre não era ela, o milagre sempre foi eu. O milagre não era ela, o milagre sempre foi a minha casa. Então, nós precisamos compreender que o milagre muitas vezes não acontece do jeito que nós desejamos, mas sempre vai existir milagre, porque o milagre é o Espírito de Deus na nossa vida. Deus te abençoe. Se você gostou desse episódio diferenciado, você deixa o seu comentário,
pede por outros, que eu tenho muitas histórias para contar. Tem inúmeras histórias. A gente poderia fazer assim programa toda semana contando parte de uma história da minha vida e nós teríamos muitos programas para ser gravados. Então, se você quer que repita mais uma edição do Milagre Sou Eu comigo, deixe o seu recado, o seu comentário e nós estaremos sempre à disposição para fazer o que você mais gosta e sempre glorificando o nome de Deus. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não esquece de curtir, não esquece de comentar e compartilha o nosso vídeo com outras pessoas para que a palavra do Senhor, para que o amor de Deus alcance muitos e muitos corações. Afinal, o milagre sou eu, o milagre é você, o milagre somos nós e a nossa história revela quão grande é o amor de Deus.